Imagine estar caminhando por um lugar mágico, um vale encantado repleto de flores e campos verdejantes, ou um destino tão surreal que parece ter saído de uma história mítica. Desde um destino inusitado moldado de forma impressionante, até uma imponente torre natural conhecida como o Castelo das Fadas, cercada por misteriosos círculos de pedras. Que lugar mágico é esse? Onde fica o local onde você pode caminhar sobre um espelho gigante e ver o céu refletido aos seus pés? E qual é o lugar no Brasil com uma paisagem tão surreal que seus oásis parecem desenhar paisagens vindas de um sonho, passando por cavernas mágicas e praias espetaculares? No vídeo de hoje, vamos descobrir 10 lugares mágicos que você não vai acreditar que existem. Número 10. Antelope Canyon. Você já parou para pensar de onde vêm aquelas paisagens naturais surreais que aparecem no seu protetor de tela? Uma dessas telas mais famosas é essa aqui, um enorme desfiladeiro de formas e cores incrivelmente lindas. Essa paisagem não é Photoshop. Ela é verdadeira e foi criada pela força da natureza. Esse é o surreal Antelope Canyon, um grandioso desfiladeiro moldado de forma impressionante. Localizado no Arizona, nos Estados Unidos, esse lugar mágico é uma verdadeira obra de arte da natureza criado ao longo de milhões de anos. O arenito presente ali foi escavado através de inundações e erosões causadas pela água e pelo vento. Esse processo criou enormes fendas no desfiladeiro, com corredores profundos, desenhando formas surpreendentes. Até parece que foi moldado por mãos delicadas, sem contar com a tonalidade do arenito, que proporciona uma paisagem ainda mais bela e colorida. Quando iluminado pela luz do sol, a região ganha um brilho alaranjado icônico, muito chamativo. Se você gosta de explorar paisagens de outro mundo, esse lugar com certeza deve entrar na sua lista. Mas há um detalhe. O encantador Antelope Canyon é um lugar belíssimo, mas pode ser muito perigoso. As chuvas durante as monções podem inundar a região rapidamente. Mesmo se a chuva cair a dezenas de quilômetros das fendas, a correnteza pode chegar lá e atingir a região sem aviso prévio. Inclusive, acidentes fatais desse tipo já ocorreu por lá. Por isso, as visitas devem ser guiadas por profissionais. Número 9. Vale das Flores. Um lugar que parece um verdadeiro paraíso, principalmente para os amantes de flores. Em Uttaranchal, na Índia, existe um parque nacional de beleza sem igual, que ganha cores extremamente vibrantes. Esse é o fascinante Vale das Flores, um dos locais mais sagrados do hinduísmo. Lá, existe um gigantesco campo de flores, que se estende por uma área de mais de 87 quilômetros quadrados. Essa região é famosa por possuir uma incrível variedade de flora, criando uma paisagem linda e suave, que complementa o deserto de montanhas rochosas presentes ali. O vale possui centenas de espécies de flores coloridas e com diferentes formatos, que assumem vários tons com o passar das estações do ano. Entre elas estão orquídeas, calêndulas, margaridas, papoulas e dezenas de espécies exóticas. Uma paisagem tão exuberante que chega a ser inexplicável. Apesar das florações de algumas espécies serem pontuais, na época das chuvas, ocorre uma floração simultânea de mais de 300 espécies diferentes, criando um colorido hipnotizante. Desde a antiguidade, os moradores da região acreditam que esse vale encantador é habitado por fadas. Devido a isso, ninguém jamais se atreveu a montar residência no local. Esse é um dos motivos que fez com que o Vale das Flores mantivesse sua exuberância natural intacta até os dias de hoje. Tanto o Antelope Canyon quanto o Vale das Flores são realmente encantadores. E você ainda vai se surpreender com os próximos lugares que vamos explorar. Mas antes de continuar, já deixe seu like no vídeo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal e ative o sininho das notificações. Já se inscreveu e deixou seu like? Então vamos prosseguir, porque agora vamos descobrir quais são os próximos lugares mágicos da nossa lista. Número 8. Fairy Glen. Na península de Trotternish, na ilha de Skye, na Escócia, encontra-se o mágico Fairy Glen, um lugar escondido que parece ter saído de um conto de fadas. Essa região belíssima e enigmática é formada por um vale verde esmeralda que possui uma cultura única e uma geologia impressionante. Acredita-se que esse local fantástico tenha sido formado há milhões de anos, na última era do gelo. Lá,
Existem colinas distintas, formadas naturalmente através de deslizamentos de terra e do derretimento de gelo glacial, criando essa paisagem exuberante. Entre as belas colinas, existem lagos, plantações de sorveiras e um mágico labirinto. Porém, o que mais chama a atenção nessa paisagem é uma imponente torre, conhecida como Castelo de Iwan, ou Castelo das Fadas. Mas, apesar desse nome, ele não foi um castelo de verdade, mas sim uma formação rochosa incomum, criada pela força da natureza. No extraordinário Fairy Glen, também podemos encontrar círculos de pedras misteriosos, que na realidade não é tão misterioso assim. Esses espirais de pedras são criados por visitantes supersticiosos. O detalhe é que ninguém sabe o porquê ou quando os círculos começaram a aparecer. Independentemente de qualquer coisa, esse é um lugar encantado, uma perfeita obra de arte da natureza, rodeada de lendas sobre fadas. Número 7. Salar de Uyuni. Imagine caminhar sobre um espelho gigante, onde é possível ter a sensação de andar sobre as nuvens. Agora você vai se encantar com o fascinante Salar de Uyuni, o maior e mais alto deserto de sal de todo o mundo, localizado no sudoeste da Bolívia. Com uma área de mais de 10.000 km², esse gigantesco deserto de sal está a 3.656 metros acima do nível do mar e é famoso por criar uma das paisagens mais lindas do mundo. Esse lugar mágico foi criado há cerca de 40.000 anos atrás. Antes, a região fazia parte do grandioso lago pré-histórico Michin. Acontece que, quando esse lago secou, deixou 2 desertos de sal gigantescos. Um deles é o extenso Salar de Uyuni, uma região que abriga cerca de 10 bilhões de toneladas de sal. O que mais impressiona nesse lugar é que ele possui um nivelamento incrível ao longo da área. Quando seco, o salar forma um colossal deserto branco, uma paisagem exótica. Porém, é no período das chuvas que a mágica acontece. Quando a chuva cai na região, o deserto de sal fica coberto de água, o transformando em um lago enorme, com uma profundidade média de apenas 30 centímetros. A junção do sal com a água rasa faz com que ele se assemelhe a um gigantesco espelho que parece se misturar com o céu no horizonte. A sensação é de estar literalmente pisando sobre as nuvens. Com toda certeza, esse é um dos destinos naturais mais fantásticos da América Latina. Número 6. Praias bioluminescentes. As praias são lugares incríveis que nos conectam com a natureza e costumam nos trazer uma sensação de tranquilidade. Em um dia normal de praia, o sol brilha e nos aquece. Mas e se o mar também pudesse brilhar na escuridão da noite? Acredite, ao redor do mundo, a natureza cria um verdadeiro espetáculo e algumas praias paradisíacas surpreendentemente brilham no escuro. Esse efeito é conhecido como bioluminescência, um incrível fenômeno natural causado por organismos capazes de emitir luz fria. O que realmente acontece é o seguinte: algumas praias pelo mundo abrigam micro-organismos marinhos, como algumas espécies de plânctons, algas, minúsculos crustáceos, entre outros seres. Alguns desses pequeninos animais marinhos tendem a emitir um lindo brilho azul quando algo se movimenta na água, ou quando as ondas quebram, causando esse fenômeno luminoso impressionante. Observar esse cenário na escuridão da noite é como estar em um verdadeiro mar de estrelas, com ondas que ganham um lindo azul metálico vibrante. Embora esses micro-organismos produzam uma reação química comum na natureza, essa luminosidade não deixa de impressionar, mostrando que o espetáculo da natureza é realmente lindo. Número 5. Deserto de Danakil. Agora falaremos sobre uma paisagem surreal, uma região que mistura cores, beleza e periculosidade. A Etiópia possui uma das geografias mais diferenciadas da África, detentora de riquezas naturais extraordinárias. Um exemplo disso é o formidável deserto de Danakil, uma região lindamente colorida, porém mortal. Exibindo paisagens que parecem de outro planeta, esse é um lugar que, além de ser hostil, é um dos mais remotos e inóspitos do mundo. A região é formada por uma depressão e abriga alguns vulcões ativos. Porém, o que mais chama a atenção nesse lugar são suas cores vibrantes e impressionantes e sua temperatura absurdamente alta. Considerado um dos lugares mais quentes do mundo, o hostil deserto de Danakil possui uma temperatura média de mais de 40 graus Celsius, mas pode chegar a mais de 46 graus no verão. Dá uma suadeira só de imaginar esse calor.
O lugar possui formações geológicas igualmente avassaladoras, marcado por terrenos de aspecto surreal, lagoas e geysers escaldantes e coloridos. A paisagem possui cores que vão do amarelo, verde e laranja, que apesar de chamativa, mostra o quanto a região pode ser perigosa. Todas essas cores vibrantes se devem à concentração de depósitos de sal e enxofre, e algumas regiões emitem gases tóxicos. Um cenário fascinante e assustador, tão inóspito que ganhou o apelido carinhoso de Portão do Inferno. Número 4. Floresta de Pedras. Que tal conhecer uma floresta encantada? Essa é uma definição perfeita para a impressionante floresta de pedras de Madagascar, um cenário natural que cria uma paisagem surreal. Já falamos desse lugar espetacular no vídeo das Maravilhas de Madagascar, mas ele também não poderia ficar de fora dessa lista. Ela fica no Parque Nacional de Tsingui de Bemará, no oeste da ilha, e forma um verdadeiro labirinto rochoso. Acontece que há milhões de anos atrás, essa região era coberta pelo mar, porém o nível das águas acabou descendo bruscamente, deixando exposto rochas de calcário. Ao longo dos milênios, a força das chuvas e do vento esculpiram as rochas, transformando-as numa densa floresta de pedras, com uma altura média de 30 metros, mas algumas chegam aos incríveis 100 metros de altura. Lá, existem incontáveis formações desse tipo, que fazem parte de um planalto de calcário com cerca de 1.500 km². Muitas das formações desse incrível aglomerado são extremamente afiadas e pontiagudas, criando uma barreira quase impenetrável para os seres humanos. Um perigoso labirinto apertado e acidentado. A surpreendente floresta de pedras, apesar de perigosa, abriga uma flora e fauna diversa e específica, como lêmures que mostram sua destreza no topo das afiadas estruturas de calcário. Uma paisagem natural mágica, que parece pertencer a outro planeta. Para visitar esse cenário excêntrico, é preciso estar acompanhado de um profissional que lhe guiará pelas pontes presentes nesse parque magnífico. Número 3. Parque Nacional de Jandiade. Antes de falarmos sobre esse lugar, olhe bem para essas imagens. Parece familiar? Aqueles que assistiram ao filme Avatar, com certeza vai lembrar desse cenário incrível e exótico. Essa é uma das paisagens mais espetaculares da China, conhecido como Parque Florestal Nacional de Jandiade, localizado na província de Hunan. A região é famosa pelos mais de 3.000 pilares de arenito e cumes, muitos deles possuindo mais de 200 metros de altura. Uma geologia singular que cria esse cenário natural exuberante. Mas como esses pilares gigantescos foram parar lá? Segundo pesquisadores, há cerca de 300 milhões de anos atrás, o local era coberto pelo oceano. Com o passar do tempo, o oceano recuou, deixando exposto rochas sedimentares que foram esculpidas pela força da natureza. Esses impressionantes pilares de arenito foram desenhados pela ação das chuvas e do vento ao longo de milhões de anos. Lá, ainda existem piscinas naturais, cachoeiras, cavernas e duas grandes pontes naturais que complementam essa paisagem imponente. Além de abrigar várias espécies de plantas e animais, muitos em risco de extinção, um cenário natural mágico e impressionante. Número 2. Lençóis Maranhenses. Um lugar mágico de nossa lista que encontramos aqui no Brasil. Quem nunca ouviu falar dos Lençóis Maranhenses? Muitos podem ter conhecido essa região apenas por fotos, outros tiveram a sorte de visitá-lo. De qualquer forma, sua beleza é inigualável. Localizado na região noroeste do estado do Maranhão, esse lugar é detentor de uma paisagem surreal, que parece ter saído de um conto de fadas. Um detalhe que poucos sabem é que o fascinante Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é considerado o maior campo de dunas da América do Sul, possuindo impressionantes 155 mil hectares de área. Isso é quase do tamanho da cidade de São Paulo. Desse total, 90 mil hectares é formado apenas por dunas brancas, que mudam de posição frequentemente, devido às fortes ventanias que ocorrem na região. E não para por aí. O branco das dunas se mistura com o lindo azul esverdeado das mais de 36 mil lagoas naturais de água doce que existem ali. Além de linda, a natureza desse lugar é incrivelmente sublime, rica em vida. Nessa região, nós encontramos 3 tipos de biomas. O principal deles é o cerrado, mas também possui influência da caatinga e da Amazônia. Dessa forma, o que não falta é uma grande diversidade de fauna e flora. Não é à toa que virou um parque nacional, estando em constante preservação ambiental. Um lugar de beleza cênica. Número 1. Cavernas de Waitomo.
Se estamos falando de lugares mágicos, as brilhantes cavernas de Waitomo não poderiam ficar de fora dessa lista. Na Nova Zelândia, existem um complexo de cavernas impressionantes que, à primeira vista, nos dá a impressão de estar vendo um lindo céu estrelado. Mas na verdade não são estrelas, nem luzes elétricas. Esse lindo brilho azul é causado por vermes bioluminescentes únicos. O teto das cavernas de Waitomo é recoberto por larvas de uma espécie de inseto que só existe na Nova Zelândia. Essas larvas produzem uma reação química que as fazem brilhar no escuro em um lindo tom de azul, iluminando a escuridão das grutas. Todo esse brilho é uma perfeita adaptação da natureza, para atrair moscas que serão devoradas pelos vermes brilhantes. E não são só as moscas que são atraídas para esse cenário natural épico, muitos turistas vão até as cavernas para observar esse lindo fenômeno de perto. Todos esses lugares que vimos hoje nos mostram como a Terra é repleta de mistérios e belezas que ultrapassam nossa imaginação. Será que existem outros cenários tão fantásticos a serem descobertos? Com certeza ainda há. Fique ligado, porque o mundo está cheio de maravilhas esperando para serem reveladas. E você não vai querer perder o que vem por aí. Então, se ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal e ative o sininho das notificações. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também possam se deslumbrar com esses lugares fascinantes. E conta pra gente aqui nos comentários, o que você achou desses locais surpreendentes? O Universo Space News vai ficando por aqui. Nos vemos nos próximos vídeos que já estão aparecendo na sua tela.